Você sabia que a evolução é um dos ramos da biologia que serve como plano de fundo para a maioria das questões? Eu sou o professor Marquinho e hoje falarei dos conceitos iniciais sobre evolução. E é isso mesmo, meus queridos. Quando nós vamos falar de animais, por exemplo, é interessante que saibamos qual é a sequência na linhagem evolutiva desses animais para poder discutir e argumentar melhor sobre suas estruturas, sobre os seus comportamentos, por exemplo, tipos de sistemas. É interessantíssimo nós termos essa noção evolutiva. Em questões de plantas não é diferente, em questões de micro-organismos não é diferente, e até mesmo no estudo de ecologia pode ser usado a evolução como um plano de fundo. E como vocês estão vendo aqui, o conjunto de transformações dos seres vivos ao longo dos tempos nós chamamos de evolução. E os seres vivos realmente sofrem transformações ao longo dos tempos. Porém, sobrevivem aqueles mais adaptados. Nós temos aqui como comprovação desses eventos, dessas transformações, dessa existência de seres vivos, as evidências evolutivas. São muitas as evidências evolutivas nos dias de hoje. Inclusive, na filogenia, no estudo de linhagem evolutiva, são usadas pelo menos uns 10 critérios para criar uma sequência de parentesco entre os seres vivos. Só que nessa aula nós vamos falar das 4 evidências evolutivas principais, as que mais caem no vestibular. A paleontologia, que está relacionada diretamente com os fósseis, fósseis aqueles que são restos ou vestígios de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. A embriologia comparada, onde mostra pra gente que os embriões de vertebrados, por exemplo, possuem um momento do seu desenvolvimento em comum. Nós vemos que mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes têm características muito semelhantes no início do desenvolvimento embrionário. A bioquímica comparada mostra pra gente o grau de parentesco entre os seres vivos, analisando a sequência de nucleotídeos do DNA, a sequência de nucleotídeos do RNA e também a sequência de aminoácidos formadores de proteínas. Tem a proteômica, né, que estuda as proteínas que existem em cada um dos seres vivos encontrados. E aí gera-se, então, um grau de parentesco na linhagem evolutiva. E para dar um destaque maior nessa aula, nós vamos discutir a anatomia comparada. Eu tenho aqui a asa do inseto, a asa do morcego e a nadadeira da baleia sendo comparadas do ponto de vista evolutivo. Existe uma analogia entre a asa do inseto e a asa do morcego. Por quê? Porque elas surgiram a partir de uma convergência adaptativa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que são de origens distintas, mas possuem a mesma função. Vamos analisar melhor isso? O inseto é um animal artrópode. Então, a origem embrionária dessa asa é de um artrópode. O morcego é um mamífero. A origem embrionária dessa ave é de um animal mamífero. São origens distintas, porém a função é a mesma. A asa serve para voar. Então, olha só, tenho origens distintas e mesma função. Órgãos análogos. Eu poderia colocar aqui também a asa de qualquer ave e chamar de órgãos análogos, porque também serve para o voo. Já a asa do morcego, comparado com a nadadeira da baleia, entra no conceito de homologia, que vem da irradiação adaptativa, uma evolução divergente. Por quê? Tanto o morcego quanto a baleia são mamíferos. Então, suas estruturas analisadas vêm dos mesmos folhetos embrionários. Só que as funções são distintas. Olha lá, um serve para voar e o outro serve para nadar. Eu poderia falar do meu braço. O meu braço está aqui, ó. Também é um órgão anterior, como a asa do morcego, como a nadadeira da baleia, porém tem uma outra função.
serve para pegar, né? Então percebam, órgãos análogos surgem de uma evolução convergente, convergência adaptativa, diferentes origens, mesma função, e órgãos homólogos surgem de uma evolução divergente, irradiada, irradiação adaptativa, mesma origem, diferentes funções. É isso aí, jovens. A evolução é o ramo da biologia que cai bastante em muitos vestibulares, por exemplo no Enem. Espero ter te ajudado. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo com algum colega e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que o professor responde. Beijos e abraços. Fui!